Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vishvaro Guratmeti Mochi Veda Vibhagine Jyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Ó, isso aqui, ó, não é droga não, hein? É uma coisinha para minha garganta. Ok. Então, nós teríamos que iniciar do verso 34, né? Vamos fazer uma passadinha rápida neste texto, neste segmento do texto, né? que é do verso 31 a 38. Nós vimos já repetidamente, né, que o Krishna estava ensinando a filosofia vedântica, os ensinamentos upanishadics, né, para o Arjuna, na esperança que, se ele compreender, né, a problemática fundamental, né, sem precisar de entrar em outros níveis mais densos ou mais superficiais, né, o Arjuna ele sairia daquele estado chamado samsara, de confusão, de inabilidade de discriminar o Dharma do Adharma, porque se você discrimina Satya de Mithya, quase que invariavelmente, aquilo vai abrir a sua mente, clarear o seu intelecto, de tal modo que você não encontra problema em discriminar Dharma do Adharma, né? Então, Krishna falou, vamos abordar o problema em sua causa raiz. Eu vou ver se ele consegue compreender a diferença entre o espírito e a matéria, de modo que não existe nenhum problema em exercer, né, para ele, Arjuna, exercer o seu papel como general do seu exército, né? Porque uma vez ele tenha compreendido a natureza espírito, que é a natureza de tudo e de todos, aí ele vai compreender o que é dharmico e o que é adármico. Mas, infelizmente, a doença do samsara, ela compromete o intelecto humano, e muitas vezes a níveis muito profundos, né? E o indivíduo ele não consegue realmente, porque ele está sofrendo do apego, né? Da dependência, né? Do desejo, do apego, dependências, né? E todas aquelas sentimentos, né, perturbantes decorrente deste problema fundamental, que é todo ele, né, todo ele baseado, né, nesta identificação equivocada do eu com a matéria, ao invés do eu com o espírito, né? Então, o Krishna ele entrou neste tema e, depois de um tempo, ele verificou que o Arjuna não conseguia compreender o nível mais elevado dessas declarações, o nível mais elevado dessas revelações védicas, né? Aí ele disse, né? Ele disse, ok, tudo bem, eu tentei, eu ensinei, até agora eu ensinei para você knowledge, conhecimento, jnana, agora eu vou ensinar para você o yoga. E o yoga significa karma, dharma, yoga, né? Tem uma passagem no capítulo 6 ou 7, que ele vai ensinar também o Upasana Yoga. Mas aí ele vai ensinar já para todos nós, né, inclusive para o Arjuna, né? E o objetivo era somente um, né? Era empurrar o Arjuna nesta guerra, remover a doença do samsara, né? Curar ele e convencê-lo
de enfrentar o exército inimigo, porque era a coisa mais importante naquele momento. Mais importante do que o autoconhecimento era a preservação do campo dármico, né? Ok. Então, nós vimos que as pessoas adármicas, elas precisam gradualmente, né, desde que nós tenhamos esses ensinamentos disponíveis, né, nas sociedades, os ensinamentos, a gente cabe lembrar que a raiz de quase todos os outros ensinamentos espirituais, ou religiões, ou estruturas religiosas espirituais, quase todos eles têm suas bases nos Vedas, né? Os Vedas são as declarações primordiais a respeito da natureza do espírito em relação à matéria e energia, né? Então, esses ensinamentos são as raízes, né, de todos esses outros, né? Então, um indivíduo que se afastou totalmente, né, desses ensinamentos se tornou muito materialista, né, ao ponto de considerar que, fundamentalmente, a única realidade é a matéria e a energia, né? Então, esses indivíduos eles precisam ser educados na ciência das escrituras. Eu gosto de colocar o Vedanta não como uma filosofia, mas como uma ciência. Ciência de quê? A ciência da realidade, né? Então, a ciência da consciência, a ciência da realidade, né? Satit, né? A ciência de Sat, realidade, e Chit, consciência, né? Então, as pessoas que não estão bem preparadas, educadas nessa ciência, né, milenar, original, elas precisam de ser educadas. Isso é o que propicia o que o Lord Krishna dizia para esses indivíduos que se tornaram absolutamente violadores do Dharma, eles precisam ser convertidos, né? E ele foi ao extremo de dizer, se a conversão é absolutamente impossível, eles precisam ser destruídos ou assassinados, né? Isso é um choque para muitas pessoas, mas nós sabemos que em determinados casos extremos, né, parece ser inevitável este fato, né? Porque somente a remoção, para quê? Para preservar o restante da sociedade que ainda quer fazer uso desta encarnação dentro de um campo dármico no qual ela possa interagir, crescer, obter mais e mais sabedoria e, quem sabe, o autoconhecimento e a libertação do samsara, né? Se o Dharma Field for comprometido, naturalmente, ele já não serve o papel, né, para processamento de vasanas, processamentos de karma, né, do indivíduo humano neste planeta, né? Então, este é o caso aquela história da violência, né, que a violência, a não violência, né? A ahimsa não é um valor absoluto, é um valor relativo e existem exceções, né? O verso 32, ele diz somente generais, né, sharias muito afortunados conseguem uma guerra tão boa como essa. Uma guerra boa é uma guerra absolutamente necessária. Não é uma guerra que é tão claro que ela precisa ser, né, realizada e feita, né, que você não tem nenhuma sombra de dúvida. Assim, será que é justa? Será que não é justa? Não, é uma guerra absolutamente justa e necessária. Então, isso é o máximo, né, para os sharias, né? Eles têm a consciência limpa de que eles precisam lutar, não simplesmente para proteger os interesses geopolíticos de suas nações, ou de suas tribos, ou dos seus reinados, mas eles têm que lutar por uma causa mais superior de toda, uma causa absoluta, que é a preservação do Dharma. Você entende, Celiane? Por outro lado, se você não lutar esta guerra, que é super justa, você estará abandonando o seu dever e a sua honra irá para o beleléu, né? E você não somente isso, né? Você entrará numa desonra, né? Na infâmia,
mas você estará cometendo um erro fatal, que é o erro da omissão do seu Swadharma, né? A omissão é tão, né? É um risco tão grande quanto a ação. Nós sabemos que a ação, muito frequentemente, a ação pode produzir frutos negativos, porque nós somos humanos, nós temos uma boa proporção de rajas e tamas, né, operando em nossas mentes, e não sempre nós conseguimos agir de modo devido e adequado, né? Então, quando nós cometemos um erro em nossas respostas aos estímulos, a gente incorre em erros, né? Aqui, pecado. Pecado é simplesmente um erro que causa consequências, né? E a consequência principal é o quê? É o papa karma, que começa com uma perturbação mental, porque toda vez que nós agimos de modo indevido, inapropriado, inadequado, né? A primeira coisa que ocorre é um papa subjetivo pessoal. Que papo é esse? A minha autoestima vai para baixo, porque eu me sinto inconfortável, mas ainda assim o meu ego não me permite de pedir desculpa, né? Ou de tentar resolver este conflito de modo honesto, sincero, transparente, né? E justo, né? Tudo isso, então, nesse verso 33, ele continua, né, abordando isso, né, que ele não somente vai perder a honra, mas ele vai começar a entrar no problema do pecado. Então, nós entramos agora no verso de hoje, que é o 34, quando ele diz que não somente o problema da ética, né, do erro, né, de percepção em termos ao seu Swadharma, né, o que é justo, o que não é justo, né? Ele estaria incorrendo em papa karma, né? Não liderando o seu exército nesta guerra necessária, justa, né? Ele entra no outro tópico, que é o último tópico antes de nós entrarmos no Karma Yoga, né? Ele diz, além disso, as pessoas lhe imputarão infâmia permanente. Para uma pessoa que foi honrada, a infâmia é pior do que a morte, né? Então, duas coisas interessantes aqui, né? E as pessoas destruirão, né, a sua reputação, o seu nome, a sua fama, com base em tudo que você foi e fez até este momento. Este ato vai aparecer aos olhos dos outros como uma covardia total, né? E as pessoas, elas te destruirão a sua fama, né? Lhe imputarão infâmia para sempre, porque é registrado na história, né? Então, assim, a história, se hoje nós falamos de Jesus, se hoje nós falamos de Buda, se hoje nós falamos de Krishna e Arjuna, nós estamos falando de personagens, né, que viveram neste planeta há muitos séculos, 2.500 anos, digamos, né? No caso de Buda e Krishna, não sabemos exatamente quando o Gita, né, foi escrito realmente, mas são coisas milenárias, né? Imagina se Arjuna tivesse realmente decidido de abandonar aquele campo de batalha. Então, nos dias de hoje, a fama dele seria uma fama de um covarde, aquele que abandonou o seu dever com medo do sangue, né? Com medo de confrontar. Ninguém ia entender que ele estava confuso, nada. Simplesmente esse cara é um galinha, né? Como se dizia esse termo no meu tempo de garoto. Deixa de ser galinha, cara. Você lembra dessa, Alexandre? Eu não sei por quê, me vem em mente ultimamente, porque eu tenho as galinhas aqui, e as galinhas parecem ter medo de tudo, né? Aí eu falei assim, pô, por isso que a gente dizia, deixa de ser galinha, né? Deixa de ser medroso, né? Ok. Então, nós passamos por esses diferentes ângulos, né? A ideia, nós estamos entrando no ângulo agora do nome e da fama de Arjuna. E por que é tão importante, né? Por que é tão importante esse nome e essa fama, né? Esse prestígio de Arjuna? Porque nós somos seres humanos, né? A grande maioria de nós
a gente tem muito investimento na nossa autoimagem, como nós sabemos, né? Nós estamos investidos no nosso o ego nosso é a nossa autoimagem, né? Até quando nós estejamos ainda identificados com este ego, com essa autoimagem, né? Preservá-la se torna um projeto realmente primário, né? Nós queremos preservar a nossa fama, o nosso nome, né? Então, o nosso prestígio, né? Então, se você fala para o cara, olha, isso aqui é um erro fatal que vai destruir a imagem sua diante do mundo e que, no final das contas, vai destruir, né, a imagem sua em relação a você mesmo, né? Como a gente sabe, o ego ele é muito inteligente, é um aspecto muito ignorante do ser, né, que nós somos, que tem uma tendência enorme de sempre extrair ideias maravilhosas de si próprio, entendeu? As grandes ideias de nós mesmos, o ego ele extrai, até mesmo quando a experiência direta demonstra mais ou menos o contrário, o ego distorce a situação para ficar alimentando, né, uma autoimagem positiva, se torna um fenômeno puramente pessoal, subjetivo. Não, a minha autoimagem ninguém destrói, mesmo que o mundo inteiro esteja apontando para mim que existem alguns problemas, né, a respeito de mim que precisam ser abordados, eu não quero saber, a minha autoimagem é preservada e ninguém pode penetrar nela, né? Tem os superegos assim que não tem nenhuma abertura, né? Então, por que essa questão Arjuna, né? Nós sabemos, Krishna, né? Ele precisa que a Arjuna assuma o seu papel e confronte o exército inimigo, e tendo falido, né, do ponto de vista dos Upanishads, dos ensinamentos finais a respeito do espírito, que é a nossa real natureza, ele começa a falar sobre a questão do Dharma, explicando um pouco mais o Dharma, Punya, Papa, e agora ele vai apelar para o ego de Arjuna, né? Ele vai apelar mesmo para o ego, vai dizer, olha, você não somente está fazendo um erro que vai produzir Papa Karma, mas você está destruindo o seu nome, a sua fama, você vai ser zombado, né? Você vai ser abusado, e não somente isso, depois de você deixar este nascimento, as pessoas falarão de você nesses termos por eternidade, por muitos séculos, né, ou milênios, né? Por que tudo isso? Porque ele sabia que o Arjuna, não tendo compreendido Satya, né, não tendo compreendido, né, o fato de que ele é a consciência, a existência e o espírito, e todos no campo de batalha também são, ele não tendo compreendido os ensinamentos dos Upanishads, e não tendo compreendido os ensinamentos sobre o Dharma, né, ele falou, então só tem uma saída aqui, eu vou provocá-lo, né, atacando a sua autoimagem, né, eu vou expor a ele, né, que o seu ego vai ser destruído, ele vai ser vítima de infâmia por muitos, muitos milênios, né? Talvez assim eu consiga, né, que ele se levante, pegue suas armas e lute, né? Por quê? Porque é o nível mais denso, né, dos argumentos apresentados pelo Lord Krishna, mas talvez seja o mais eficaz. O que você acha, Sidney? Não entendi, Nagar. Hã? Eu não entendi o que você quis dizer. Não, eu quis dizer que existem modos e modos de ajudar uma pessoa a agir de modo mais adequado, né? E o Krishna apresentou diversos argumentos, mas os argumentos não foram realmente compreendidos por Arjuna, e no final ele apelou para os argumentos a respeito do ego. Ele disse assim, olha, o ego seu, né, essa autoestima, essa identificação sua com o seu nome, né, com o seu corpo, com o seu passado, com a sua história, ela vai ser destruída, né? Então, é um argumento mais denso, mas ainda assim, talvez seja o mais eficaz. Por quê? Porque a Arjuna gravitava mais em torno da compreensão a respeito do ego
do que até mesmo da compreensão do Dharma e a compreensão de Satya, né? Satyamiti. Por quê? Porque naquele momento ele estava sofrendo, né, o samsara, mas a nível terminal, né? Era uma doença que tinha se espalhado na sua mente, e ele sofrendo do samsara, ele não conseguia. Então falou, vamos pegar ele pelo ego, né? Se você não lutar, o seu status social será demolido, né? O seu valor, né, será esquecido, né? Tudo cairá, você perderá o seu nome e sua fama. Afinal, a maioria das pessoas está investida e interessada apenas no seu status social, na sua autoimagem, né? É uma verdade nua e crua, né? Que às vezes é difícil para nós aceitarmos, né? Onde é que eu estou investido além de tudo, né? Eu estou investido em Satyamiti, eu sou a consciência, a existência, não, eu quero ser uma pessoa dharmica, né? Eu estou interessado em autodesenvolvimento pessoal, outras coisas, mas no final das contas as pessoas estão principalmente investidas na sua autoimagem, né? Isso em geral, né? Eu não estou falando de vocês, de nós, do Vedanta do Brasil, porque eu sei que a maioria de vocês já, né, transcendeu, de um certo modo, um pouco, né, transcendeu um pouco, né, em graus diferentes, esta identificação com o ego, né, que é a nossa imagem, né? Então, alguns de nós nos libertamos, né, deste problema, que é o ego, a autoimagem, alguns de nós parcialmente. É a questão de que existem algumas pessoas que são totalmente dependentes daquilo que é a visão dos outros a respeito de mim, né? O que os outros pensam de mim é a coisa mais importante. A gente vê isso nas sociedades, né? Não, isso não, o que vão pensar? O que vão pensar de mim, ou de você, meus filhos, se vocês fizerem isso e aquilo? Não, isso vai ser uma coisa infame, né? É horrível, né? Então, parece ser o foco maior dos anianes, né? As pessoas profundamente, né? Profundamente não sábias, né? Então, a pessoa não sabe, ela é muito facilmente o quê? Manipulável, né? Por quê? Porque ela depende da sua autoimagem. Aí, se você vai lá e começa a cutucar a imagem da pessoa, você consegue que ela faça aquilo que você quer que ela faça, de modo que ela possa se nutrir da minha apreciação e validação, né, da imagem dela. Não, você é uma pessoa realmente maravilhosa, bacana, você está fazendo a coisa certa, né, que é o que eu gostaria que você fizesse, então tudo bem. Então, são pessoas muito facilmente manipuláveis, né? Não é assim, Marcelo? A maioria das pessoas está fundamentalmente preocupada com seu status, com a sua autoimagem, né? O tempo todo, elas estão preocupadas com o que os outros vão pensar sobre mim. A maioria das vezes, as pessoas dirão, o que os outros vão pensar se seu filho ou sua filha não fizer isso ou aquilo, não se casar, que dentro do contexto, né? No contexto védico, né? Hindu, né? Pelo menos até 10, 20 anos atrás, era muito relevante isso, né? Se você não casar, você é uma pessoa, né, acabada, né? Então, essa imagem, né, o que os outros pensam, né, se torna um problema. Arjuna tem um ego rajásico, né, muito forte, né? Portanto, ele também ficará preocupado com o seu status social. E Krishna sabia disso, ele vai ficar preocupado com a sua imagem, né? Ele tem um superego, muito embora ele seja uma pessoa, né, tudo somado, versada nas escrituras do Dharma, karma, etc., mas sofrendo do samsara e com um ego, né, porque uma pessoa que tem tanta fama, um outro ângulo para ver isso aqui, se você não tem nenhuma fama, se ninguém te vê de modo prestigioso, né, se ninguém te vê de modo extremamente positivo, você é simplesmente um João ninguém, uma Maria ninguém te conhece, né? Então, o que ocorre? Se alguém começar a te defamar, né, você nem se preocupa. Por quê?
a defamação é relevante quando você tem uma fama, né? Você se estabeleceu em torno a uma fama, né? Uma imagem, e agora, se alguém vem e começa a me defamar, aí é um problema, porque eu estabeleci o senso da minha identidade em torno do meu nome, do meu prestígio e da minha fama, né? Eu extraio a minha identidade desta condição, mas imagina que eu seja um João Ninguém. Não existe nada para ser defamado. Isso me lembra uma passagem, há alguns anos atrás, né, diversos anos atrás, quando Ramji estava sofrendo uns ataques muito grandes a respeito do seu nome, da sua fama, etc., né? E eu também sofri alguns pequenos ataques. Na época, eu estava em Índia, né, perto dele, eu comentei com ele um pouco sobre isso, e eu falei para ele, né, que eu falei assim, olha, se você quer me difamar, você fica à vontade, vocês podem falar mal de mim o quanto quiserem. No Brasil tem gente que de vez em quando se diverte falando mal de mim, né? Vocês podem falar mal de mim o quanto vocês quiserem. Por quê? Existem duas possibilidades, né? Um é porque eu não tenho fama. Se eu não tenho fama, não tem a defamação é irrelevante, né? E o segundo é o quê? Mesmo que eu fosse famoso, né? Eu não me identifico nem com a fama, nem com a difamia. Como é que se diz? Difamação. Difamação, obrigado, não é de. Então, eu não me identifico nem com aquele que é famoso e nem com aquele que é difamado, né? Então, existem duas possibilidades de você ser imune à difamação. Um é não ter fama nenhuma, não ter nenhuma imagem a respeito de fama e prestígio, né? E a outra é você ter transcendido, né, essa identificação equivocada com o complexo corpo-mente, de tal modo que se as pessoas te difamam, né, elas nem te tocam, porque você se tornou uma pessoa mais sábia, né, uma pessoa identificada com o seu próprio ser, né? Então, são essas duas possibilidades. Então, na época, eu fiz um comentário, vocês podem me difamar quanto queiram, porque eu não tenho nenhuma fama. O Ramji deu uma grande risada, né? Ele gostou, porque na época ele já era famoso e ele estava querendo combater esses ataques, né, para preservar a sua fama. Ok. A Juna tem este ego forte, rajásico, né? E ele, naturalmente, ele está muito investido no seu status social. Portanto, Krishna argumenta a Juna que você tem um nome, uma fama a preservar. Você é considerado o maior guerreiro, né, do planeta, né, deste continente. Você, não somente você ganhou louros na Terra, mas até os deuses, como Indra o chama, para ajudá-lo, e você para ajudar os deuses, e você frequentemente vai para o Devaloka, é um pouco de misticismo, né, o esoterismo. De vez em quando eles pegam você daqui e pedem que vocês venham a uma dessas Devalokas, né, a loca dos deuses, dessas almas celestiais, para você lutar algumas guerras naquelas dimensões em defesa de Indra. Todas essas glórias que você tem agora, se você tivesse decidido não lutar essa guerra, ela estaria toda. Você veio aqui depois de 13 anos de exílio, né? 13 anos de tentativas diplomáticas para evitar esse conflito, né? E agora, no último momento, você dá uma de galinha, você quer se retirar do campo de batalha, né? Imagine o que as pessoas dirão de você, né? Você vai receber um novo status, um novo título de galinha. Eles dirão, no momento em que Arjuna viu todo o exército do outro lado, ele ficou com medo e ele deixou o campo de batalha, né? Eles não vão compreender que você estava envolvido emocionalmente por causa de Vishna e Drona. A leitura do pessoal é que o cara
ele simplesmente ele ficou com medo, né? Então, este é o modo que eles vão ver você, né? Saiba que o modo que você vê isso não é um ato de compaixão, eu não posso lutar essa guerra. Ninguém vai ver desse modo, porque esta é a sua percepção subjetiva, que a propósito é errônea, é equivocada, mas é a sua. Mas os outros vão ver de um outro ângulo, eles não vão compreender esse ângulo seu, eles vão ver que você fugiu de medo, né? Eles espalharão todos os tipos de fofocas e infâmias. E não apenas poemas serão escritos, né? Mas serão escritos até mesmo após 20 séculos. Elas falarão de você como aquele cara que fugiu de campo de batalha. Você quer esse estigma no seu nome? Então, é curioso, né? Porque são argumentos extremamente eficazes neste momento, né? Embora sejam argumentos superficiais, que se trata de quê? Do ego do indivíduo, né? Da autoimagem, né? Da vaidade, né? Do indivíduo, né? Então, o indivíduo, naquele nível, ele, como eu disse antes, ele é facilmente manipulável e a Juna está querendo manipulá-lo naquele nível. Ah, mas a Juna, o Krishna está tentando manipulá-lo naquele nível. Mas Krishna não deveria manipular? Não deveria? O que está em jogo aqui é a total destruição do Dharma, né? Nesse sentido, até mesmo um pouco de manipulação ou exagero, né, que não era o caso, é válido, porque o objetivo mais importante nesse momento é a luta pela preservação do Dharma, né? A honra do cara seria destruída. E aqui o Swami Pi, ele apresenta alguns exemplos, né? Nós temos alguns exemplos dentro de algumas culturas, né, ocidentais e orientais também, de pessoas que se suicidam, né, toda vez que elas fracassam violentamente, né? Então aqui ele faz algum exemplo de algumas pessoas muito ricas, famosas, que obtiveram tantas coisas, né, e eles perdem tudo, né? E todo o dinheiro foi perdido, todo o meu status foi destruído, né? Ninguém vai me respeitar mais porque eu perdi tudo. Aí eles cometem suicídio, né? Então, esse suicídio é um suicídio sábio? Não, né? Absolutamente. Ele é absolutamente um suicídio ignorante, né? Porque eu estou me suicidando porque eu perdi tudo e assim o meu nome, minha fama, meu prestígio, meu status não existe mais. E sem a fama, prestígio, autoimagem elevada, status, eu prefiro morrer. Então, é uma ignorância enorme, né? Que compeliu o indivíduo a tirar a sua vida. Mas é um exemplo, né? Que o indivíduo, só porque ele perdeu aqueles aparatos que sustentavam essa imagem sua, né? Que pacificava a sua mente, né? Como uma pessoa de fama, de prestígio, né? Isso tudo caiu por água abaixo e o indivíduo ele tira a sua vida, né? Isso aqui não é para dizer que isso seja uma coisa positiva, né? É ignorância, mas ele está tentando ilustrar a questão da autoimagem e o quanto é importante a autoimagem para esses indivíduos autoignorantes. Por exemplo, aqui ele diz que até mesmo adolescentes na Índia cometem suicídio. Em outras partes, no Japão, era muito, muito frequente isso. Quando eles não se dão bem na escola, quando eles não preenchem a expectativa da família, eles simplesmente estão tão investidos, eles foram massivamente, né, brainwashed, né, lavados, programados, que se eles não conseguem, né, esses resultados lá em cima, eles chegam ao ponto de suicídio. Isso ocorre, né? Ocorria, pelo menos, alguns tempos atrás, e muito provavelmente ainda mais nos dias de hoje, em alguns lugares, e talvez um pouco em todas as nações, né?
Então, qual é a lição aqui? A lição aqui é que quase todo mundo está preso no ego, na sua autoimagem, por isso quase todos são facilmente manipuláveis, né? E o Krishna está tentando usar esse instrumento, né, esse mecanismo, para compelir Arjuna a fazer aquilo que é o dever dele, né? A infâmia acabará com o seu prestígio, né? Será passado de geração a geração. Isso vai ser deixado como uma marca na sua história para o resto, né? Para o resto dos milênios futuros, né? Se você é uma pessoa desconhecida no mundo, aconteça o que acontecer, mesmo que a má fama venha, ninguém sabe. Um outro ângulo também, né? Não, eu não tenho nenhuma fama, então vocês podem me difamar. Mas como eu não tenho nenhuma fama, ninguém vai saber, porque eu quero dizer, quem é esse cara? Estão falando mal da Silvânia, mas quem é essa Silvânia? Né? Então, tranquilo, ninguém me conhece, então a difamação jamais vai me afetar, né? Até mesmo neste nível, né? Ninguém me sabe, ninguém me conhece, mas tendo conhecido o nome na sociedade, né? Quando sendo famoso e conhecido como você, aí todo mundo vai saber daquilo que você fez. A infâmia, né? Vai ser reconhecida por todos como a sua infâmia, né? Portanto, ele diz, né? Tendo desfrutado da fama como o maior guerreiro, a pessoa mais corajosa, tendo desfrutado desta fama e de repente você perdê-la, né? É muito pior do que a morte. E, portanto, Arjuna, é melhor você morrer no campo de batalha do que viver com a sua fama destruída, né? Um argumento claro, forte, preciso, né? Porque você desfruta desta fama, você não transcendeu o ego, mesmo que você vá para as florestas meditar, você jamais vai assimilar os ensinamentos das escrituras, porque você vai levar com você a doença do samsara, você vai levar com você os papa-karmas decorrentes da omissão do exercício do seu livre-arbítrio, sua mente vai ficar perturbada e você não vai conseguir se livrar desta autoimagem que agora ela foi destruída devido a este equívoco, né? Esta insistência de que eu não vou lutar e basta, né? E ele está dizendo, é melhor você morrer do que viver defamado. Por quê? Porque você conhece a fama, você conhece o prestígio, e não somente isso, você está identificado com essa fama, você está identificado com esse prestígio, isso vai ser muito mais doloroso do que a morte no campo de batalha. Um argumento muito convincente para um indivíduo no nível de Arjuna. Naturalmente, não para a Luciana. Né? Para a Luciana, a gente não precisa falar da autoimagem, do ego dela, né? A gente pode falar do Dharma e do Yana, né? No verso 35, esses grandes guerreiros também pensarão em você como alguém que se retirou da guerra por medo. Tendo sido honrado por eles, né, você cairá na desgraça, né? Ele fala não somente todas as pessoas, né, que não estão envolvidas nessa guerra, né, mas no presente e no futuro, né, mas também esses seus colegas, todos esses guerreiros com quem você viveu, eles vão ver, olhar para você e vão pensar que você abandonou o campo de batalha porque você é uma galinha, né? Você é um medroso, né? Você é um cagão, né? Então, você cairá numa desgraça, numa dor profunda, né? Krishna explica a mesma coisa mais adiante. Como a infâmia irá afligir Arjuna, né? Caso ele abandone o campo de batalha. Nós sabemos qual é a razão de Krishna abandonar o campo de batalha. Não é que ele tem medo de uma guerra, ele lutou guerras incríveis, né? Sem nenhum medo. Ele era famoso por ser um guerreiro, né?
totalmente, como se diz? Fearless. Fearless é sem medo. Não tem uma palavra não, para fearless. Ele é um guerreiro sem... Destemido. Destemido. É um destemido. E até mesmo em condições mais adversas do que essa, ele sempre, né, liderava seu exército e era vitorioso. Então, o que aconteceu com ele, né? Então, as pessoas vão pensar que ele fugiu com medo. Eles jamais vão ser capazes de compreender que Arjuna estava sentimentalmente envolvido com aqueles poucos indivíduos do outro lado do campo, como Bhishma e Drona, né? E ele sim, pensava que não seria uma coisa justa assassiná-los, né? Que não seria justo, né? Aquele oceano de sangue, né? Ele estava confuso. As pessoas não vão dizer assim, o cara estava confuso. Você já viu isso? Hoje, nos dias de hoje, nas nossas experiências do dia a dia, alguém comete um erro, né? Raramente a gente julga a pessoa dizendo assim, ele estava num momento difícil, ele estava confuso e ele cometeu um erro de leitura e de resposta, né? Em geral, o que nós fazemos? A gente imediatamente julga e condena o outro, né? A gente não tenta compreender, né, a nível subjetivo, como e por que o indivíduo cometeu aquele erro, né? Aquele erro tão grave, né? Naturalmente, Arjuna sabia que Duryodhana estava cometendo um erro, né? E Arjuna passou 13 anos tentando, né, ajudar a Duryodhana a corrigir aquele erro, né? Ele compreendeu que existia um erro fundamental, né, na leitura de Duryodhana, né, que era a ambição, a avareza, né, a injustiça. Então, ele tentou negociar de tal modo, né, que eles pudessem conviver no mesmo reinado, né? Mas não é o caso aqui. Aqui, Arjuna está sofrendo desta condição e ninguém está sabendo que ele está sofrendo um sentimento de simpatia e compaixão e amor por aqueles indivíduos que foram seus parentes e gurus durante a sua vida inteira, né? Ninguém vai ver isso permanece invisível, só ele percebe desse modo, né? Então, todo mundo vai ver isso como uma retirada pelo medo. Esta motivação de Arjuna, que é uma motivação equivocada, né, ela permanece invisível aos olhos dos outros, né? A sociedade e o mundo nunca saberão qual era a real motivação de Arjuna, né? Quando ele se sentou e Arjuna, Krishna estava tentando fazer ele se levantar e partir para a guerra, né? Ele ainda não se levantou. Ele precisa se levantar, aí depois a gente vai ver se ele vai se levantar para partir para a guerra ou se ele vai se levantar para fugir para a floresta, como ele insistia até então, né? E aqui Swami P, ele fala de novo daquele personagem Karna, que tinha o sangue dos Pandavas, mas não sabia, né? Até que ele se tocou e aí imediatamente a sua autoestima, né, e o seu prestígio, né, emergiu, né? Então ele de novo ele menciona o Karna aqui, dizendo que o Karna por acaso estava do outro lado do campo de batalha. Ele foi criança, cresceu junto com a Duryodhana, Arjuna, todos os primos, né, irmão. E agora ele era um guerreiro. Eles sabiam que ele tinha o sangue de um guerreiro, né? E ele por questões dármicas, ele estava do outro lado do campo de batalha. Então, até mesmo Karna, né, ele não vai entender a sua motivação, ele vai pensar que você veio com a sua carruagem, né, com o seu jipe ali, e você, quando olhou e viu o Karna, você que sempre tirava onda dele, debochava dele, porque ele não era um guerreiro, ele vai pensar que você realmente ficou com medo dele, é por isso que você deixou o campo. Então, cada indivíduo é uma realidade subjetiva, e aqui o Swami P está dizendo que dentro do contexto do Mahabharata é dito que o Karna, né, pensava, ou estaria pensando que o Arjuna estava com medo dele, né? Ele tinha uma oportunidade de se vingar, que era uma guerra, porque agora realmente ele era visto e reconhecido como um grande guerreiro, né?
Ok. O verso 36. Além disso, ridicularizando sua habilidade, seus inimigos, né, vão proferir muitas palavras inomináveis. O que pode ser mais doloroso do que isso, né? O mesmo conceito, né? Ele está dizendo aqui, eu vou querer passar levemente por isso, porque é mais ou menos o mesmo conceito, né? Ele diz que você será ridicularizado, né? Em que? Em sua habilidade, sua capacidade, né? Os outros vão proferir palavras, né, de ridicularização a respeito de você, demonizando você, né? Debochando de você. Isso vai ser muito doloroso, né? Então, aqui o Swami ele fez um comentário que eu marquei, porque se aplica um pouco ao que ocorre no mundo de hoje também. Não sei se vocês sabem, a gente está vivendo uma guerra espiritual, né, entre Dharma e Adharma, e existem os inimigos do Dharma, e existem os amigos do Dharma. Os amigos do Dharma são aqueles que tentam expor, né, o Adharma, expor as mentiras, as calúnias, mas eles são oprimidos, suprimidos, censurados, né, e demonizados, ridicularizados, né? Então, existe essa galera, né, que sobreviveu, que perdeu todo o acesso às mídias sociais, ao YouTube, a tudo, né? Pessoas famosíssimas, né, cientistas e tantas outras áreas de ciência, eles tiveram que se mover num ângulo de como se diz, mídia alternativa, né, o jornalismo alternativo, né? E ali eles se exprimem um pouco, mas ainda assim, o poder, né, dos governantes é tal que eles continuam sendo ridicularizados, demonizados, né, destruídos em suas imagens e muitos deles perdendo a possibilidade de trabalhar, né? Então, aqui neste primeiro parágrafo, ele diz, esses rumores, essas fofocas, essas infâmias se espalharão em todo o reinado aqui, né? E eles falarão coisas horríveis de você, eles proferirão contra você. E eles têm uma enorme vantagem, porque eles são os governantes do Estado. Aqui ele fala, eles têm o controle sobre as pessoas, por quê? Se você controla a informação, você controla a opinião das pessoas. Se você controla a informação, você vai moldando a visão das pessoas da realidade objetiva de Mithya, né? E aqui o Swami faz uma menção a isso. Eles têm o controle sobre a mente das pessoas, né? Por quê? Porque eles controlam o jornal, televisão, rádio, todos esses meios de informação e educação estão em suas mãos. E, portanto, eles irão espalhar o boato, né, que quiserem. Eles podem espalhar as fake news que eles quiserem, né, em nome de real news, e qualquer pessoa que queira expor uma ideia contrária vai ser oprimida, né? Então, ele está falando isso, olha, saiba que o Estado, os governantes, irão te destruir, e ninguém vai conseguir ver você por o que você é e o que sempre foi, eles vão ver você agora segundo as narrativas do Estado, do governo, né? Isso eu achei relevante. Ok, então vamos passar, o resto não é muito relevante, porque é uma repetição, vamos passar para o verso 37. Morto, você alcançará o céu. Vitorioso, você desfrutará deste mundo. Portanto, levante-se, tendo resolvido lutar, né? Então, aqui ele diz, você morto é um ganha-ganha total. Se você morrer, você vai ter o punha mais elevado, porque você irá, né, para uma loca celestial, e você vai ser recebido, né, como uma grande entidade, que não somente era uma pessoa, né, um grande guerreiro, né, um grande sharia,
mas também um grande preservador, né? O defensor do Dharma, né? Então, você vai ser recebido com tapetes vermelhos e flores, né? Nessas locas celestiais. Você desfrutará de tudo isso, né? Isso caso você morra na guerra, né? Então, se você sobreviver e se você vencer essa guerra, você desfrutará de quê? De tudo aquilo que você possuía antes. Ele era um príncipe destinado a ser o novo rei, né? Vivendo em todo o conforto, em toda a comodidade, tendo todo esse prestígio, fama e facilidade na vida, né? Então, se você for vitorioso, você vai ser elevado num patamar ainda mais elevado, entendeu? E você vai desfrutar deste mundo como nunca antes. Portanto, levante-se, uma vez você tenha resolvido lutar. Então, parece até que o Krishna está dizendo assim, ó, levante-se, uma vez que você resolva lutar. Se você não resolver lutar, permaneça sentado, porque eu vou continuar te ensinando o Gita, né? Porque existia a possibilidade do Krishna, né, dizer para ele, levanta. E aí o Arjuna levanta assim, levanto sim, eu estou indo para a floresta. Né? Então ele fala, levante-se uma vez você tenha resolvido lutar, né? Ó Arjuna. Ok, o resto é mais ou menos repetição dos mesmos conceitos que nós estudamos até então. Ele está dizendo aqui também que você viveu, você como um príncipe, né? Como um guerreiro famoso, como um futuro rei, você viveu a sua vida, né? De modo muito confortável, né? Prestigioso, com todas as facilidades no palácio, né? E depois disso, você passou 13 anos na floresta e você estava esperando para resolver esse problema, né? E na floresta você sofreu muito, né? Não existia o conforto do palácio. Lá você tinha o quê? Muitos mosquitos, muitos insetos, tipos de doenças diferentes, né? Não existia água pura, você não tinha privacidade, não tinha nada existia lá, né? Até mesmo pessoas comuns não querem viver na floresta porque é uma vida difícil, né? Imagine viver na floresta. Às vezes eu falo para as pessoas que eu vim morar no mato, as pessoas ficam assustadas, principalmente alguns amigos meus do exterior, né? Pô, morar no mato, cara, imagina que sofrimento. Não, eu não moro no mato, eu moro na natureza, mas com todo o conforto e com a independência de ter a minha duas fontes de água e outras coisas, a minha própria comida. Então, eu não estou sofrendo nenhuma necessidade ou nenhuma inconveniente ou desconforto de morar, como eu diz assim, na roça, né? Eu estou vivendo aqui com muito conforto. Mas imagina as pessoas que, de repente, se escondem na floresta, como a gente vê nos filmes, né? Você dormir lá, em meio aos insetos, acordar, de repente, com uma cobra subindo na sua perna, né? Então, são situações, né, que a gente espera não ter que passar, né? Se você esperou 13 anos para recuperar o seu reino, agora você vai recuperá-lo. Portanto, de qualquer maneira, você vai ganhar essa luta, vai ganhar esta guerra. Portanto, vitorioso, você obterá o seu reino e você desfrutará das locas mais elevadas quando o seu momento chegar também. Portanto, Arjuna, em primeiro lugar, se levante. Por que o Krishna diz isso? É porque, como nós sabemos, no final do primeiro capítulo, o Arjuna ele resolveu se sentar, né? Ele estava lá, né, conversando, vendo, analisando a situação, discutindo sobre Dharma, tentando convencer Krishna que esta não seria uma guerra dármica. Aí ele falou assim, não luta, não luta, não luta. Ele jogou o seu arco e suas flechas no chão e sentou, né?
Parece até que ele estava dizendo, agora eu vou meditar ou vou ouvir o seu satsang, Krishna. E Krishna estava lá, satsang, satsang. Duryodhana, do outro lado do campo de batalha, estava ficando impaciente. Né? Falou assim, pô, eu não vim aqui para ficar esperando, né, o final do Gita, porque de repente podem passar diversos dias ou meses, né, esses ensinamentos, né? Eu estou aqui para lutar essa guerra, né? E destruir os Pandavas, né? Então ele falou assim, você, em primeiro lugar, levante, porque no primeiro capítulo ele decidiu se sentar. Então, ele precisa se levantar, né? Mas apenas ele se levante, ele não pode fugir para a floresta, como eu disse, né? Você tem que levantar e correr para a guerra, né? Somente após você ter decidido lutar, você se levante. Caso contrário, senta aí que eu vou continuar, né, fazendo o meu melhor, né? Desdobrando os ensinamentos de modo que você possa compreender o seu Swadharma neste momento tão crucial na história, né? Então, com isso, o terceiro nível de argumento também terminou, né? Agora terminou esse argumento, né? Os 3 níveis nós conhecemos, né? O nível upanishádico, que muitas vezes o Swami Pi apresenta como filosófico, né? Eu prefiro evitar esse termo filosofia ou filosófico. Se a gente pudesse substituir, a gente poderia dizer o primeiro nível é o nível espiritual, né? É o nível do conhecimento, da compreensão da realidade absoluta, né? Que parece ser uma filosofia para alguns devido a extrema sutileza, né, e a abstração, às vezes, desses argumentos upanishádicos, né? Então, o primeiro nível é esse nível da espiritualidade upanishádica, né? O segundo é o nível ético, kármico, moral, né? Ele precisava lutar. E o terceiro é o nível do ego, né? A sua autoimagem, a sua honra, para salvar o seu nome, prestígio e fama, ele precisa lutar. Só, naturalmente, o Krishna apelou para aquele nível mais inferior quando ele viu que talvez fosse o único nível realmente eficaz, né? Afinal das contas, foi uma combinação de todos esses níveis, né? Porque após os últimos versos aqui, ele vai entrar no karma, aí ele passa um período no karma, aí a gente vai ver, né, essas mudanças, né? Passagens sobre o karma, passagens sobre o dharma, passagem sobre o Jnana Yoga e o Gita, né? 18 capítulos vai ser, né, esta variação, essas mudanças vai para a passação e assim por diante. E no final, Arjuna, o que você acha? Você acha que ele vai lutar no final das contas ou ele vai se tornar um mestre iluminado nas florestas? Quem conhece o final da história? O final da história a gente não encontra no Bhagavad Gita, a gente encontra no Mahabharata só, né? Ok. E agora, tendo dado todos esses 3 argumentos, né? Krishna tendo passado esses argumentos para Arjuna, ele dá um conselho final. Ele diz, como lutar esta guerra? Porque temos deveres, e geralmente dividimos os deveres em 2 tipos, o dever agradável e o dever desagradável, né? Um é o dever agradável, o outro é frequentemente o dever desagradável. É por isso que sempre que houver uma apresentação, né, para uma pessoa, né, um orador, alguma coisa, o apresentador diz, né, é o meu dever agradável introduzir vocês agora ao Marcelo Aranha. Aí todo mundo... né? Então, é um dever agradável, né? Mas existem alguns deveres que são desagradáveis. A pessoa, assim, é o meu desejo agradável, desagradável, apresentar para vocês, né, o Marcelo Aranha, porque o Marcelo Aranha vai falar sobre vocês, com vocês, que nós estamos em guerra, né? E é uma guerra muito difícil, uma guerra contra a humanidade, e é melhor que nós saibamos para podermos nos preparar, né, e nos defender, né? Então, existem deveres agradáveis, deveres desagradáveis. Ninguém gosta de ouvir falar de deveres, de notícias desagradáveis, né?
Então, por isso que não existe mais quase ninguém apresentando, né, esses, né, deveres. É o meu dever desagradável introduzir a você essas notícias difíceis e adversas. Como fazer o dever desagradável? Todo mundo sabe. Não é preciso falar sobre isso, porque é agradável. Então, todo mundo sabe como fazer um dever agradável. Qual é o meu dharma? É fazer isso? Ah, é agradável? Opa, é comigo mesmo. Né? Punha, é o meu dever e é agradável. Né? E agora, como fazer o meu dever quando ele é desagradável? É o que Krishna vai ensinar a Arjuna a partir do próximo capítulo, e somente é possível ensinar como fazer os deveres desagradáveis através da compreensão do Karma Yoga. Né? E essa é a beleza do Gita, que vai estar chegando aí. O problema é como fazer o dever desagradável. Né? Portanto, como se deve cumprir o chamado dever desagradável? Isso tudo nós veremos a partir do versículo 38, né? A partir do 38. No 38, ele vai dar uma introduzida superficial no Karma Yoga, né? E depois nós vamos mergulhar no Karma Yoga, que é um tema lindo, maravilhoso e extremamente importante, né? Extremamente libertante também e preparatório para o autoconhecimento. O que você acha, Celiana? Professor, estou me vendo em cada linha. Estou vivendo um momento bem desafiador, de Dharma mesmo, né? Então, está sendo muito precioso para mim. Ótimo. É bom saber que o Gita, embora o número de participantes não sejam tantos, né? Está sendo muito apreciado pelos poucos de nós. Né? Ok. Quanto à felicidade e à tristeza, ganho e perda, verso 38, tá? Quanto à felicidade e à tristeza, quanto ao ganho e à perda, a vitória e a derrota, igualmente, prepare-se para a guerra. Igualmente significa, independentemente da felicidade e da tristeza, independentemente do ganho ou da perda, independentemente da derrota ou da vitória, de qualquer modo, prepare-se para fazer aquilo que é justo, prepare-se para a guerra. Deixa eu fechar essa porta aqui. Fecha aí para mim, senhor. Independentemente, qualquer que seja o resultado, qualquer que seja o seu momento agradável ou desagradável, né, você deve fazer aquilo que é o seu Dharma. Desta maneira, você não incorrerá em pecado. Né? Então, é o início, é a introdução ao conceito do Karma Yoga, porque o Karma Yoga, como nós sabemos, diz que a ação, uma ação dharmica é uma ação adequada, né? Numa tempística correta, né? Apropriada, né? Que você coloca no campo independentemente dos seus resultados, né? Você faz o que é justo, não aquilo que você quando quer, né? As minhas ações não são fundadas nas minhas vasanas, elas não são governadas pelos meus quereres e não quereres, gostos e desgostos. As minhas ações são governadas pela compreensão apropriada do Dharma, né? Por quê? Porque agora eu sou versado, eu sou educado nas escrituras do Dharma, né? Prepare-se de qualquer maneira. Deste modo, você estará isento de papa karma, né? De pecado. Neste verso, o Lord Krishna conclui a primeira fase dos ensinamentos do Gita. E ele começa a introduzir a fase seguinte do ensino, que é o Karma Yoga, né? Este versículo é um versículo de transição. E esta é a introdução ao próximo tópico, que é conhecido como Karma Yoga. Karma, Dharma, Yoga, né? O Karma e Dharma são mais ou menos como somos dois aspectos, né? Dois lados da mesma moeda, né? Porque você precisa de compreender essa estrutura inteligente, né? Chamada Dharma, as leis que regem,
de modo a apresentar o seu karma, né? E aí você precisa compreender que o seu esforço é de responder de modo mais dármico possível aos estímulos. Aí você compreende, né, que uma vez você coloque a sua ação no campo, ela está fora do seu controle, né? Porque existem diversas leis que irão processar a sua resposta e irão produzir o seu Parabhada Karma, né? A nível pessoal, a nível coletivo, a nível universal e etc., né? Então, a compreensão do Karma, Dharma, né? Elas são entrelaçadas, digamos assim, né? Então, nós vimos até então o Yana Yoga, e agora nós já estamos introduzindo o tema do Karma Yoga. E aqui ele diz que até então nós discutimos, Krishna, né, apresentou os ensinamentos da filosofia upanishádica, né? Eu dei uma correção aqui, da filosofia upanishádica. E daqui por diante ele irá entrar num outro tema, que é o tema da religião, como ele diz aqui. Então, a gente diz que o Karma Yoga é o aspecto religioso, né, das escrituras reveladas pelo Lord Ishvara. O aspecto religioso, né, é o Karma Dharma Yoga. Por que a gente chama isso de religioso? Alguns de vocês podem me dizer o porquê que nós dizemos que este é o aspecto religioso, né, e aquele outro é o aspecto, diria, espiritual, upanishádico, filosófico, né? Este é o aspecto religioso. Você sabe por quê, Marcelo? Porque muito frequentemente nós usamos esse termo religioso, religiosidade. Pelo que eu li, a religiosidade está ligada à maneira da gente ser, tá? E a parte filosófica está ligada à maneira da gente interpretar como a gente deve se comportar. Ok. Alguém mais arriscaria uma resposta melhor do que a do Marcelo? É porque a parte do Karma Yoga é dita, né, o parte que trata da religião, né, ele vai entrar no aspecto religiosidade, da religião dos Vedas, né, e depois a parte filosófica eu gostaria de chamar de a parte espiritual, ou a parte upanishádica, a parte da compreensão, né, da realidade absoluta, né? A parte religiosa é a parte da compreensão desta ordem relativa, né, da realidade relativa e aparente, né? E por que nós a chamamos de religião? Nós entramos na parte religiosa, né, neste momento, é porque a religião ela existe somente em relação àquilo que nós chamamos o Criador, Deus. Sem Deus não existe religião, né? Por que o budismo não é considerado uma religião? Porque eles rejeitaram a ideia do Criador, né? Então, se não existe um Criador, né, dentro do conceito dos Vedas existe um Criador, e do Vedanta um Criador, uma criatura e uma criação. E esta criação serve ao propósito de suprir material de experiência para a criatura, de modo que essa criatura possa interagir, desenvolver, crescer, se tornar sábia, né? E obter o autoconhecimento e a libertação. Não existe religião sem o Criador, não existe religião sem Deus, né? E agora nós entraremos nesta parte, né, nesta kanda, né, nesta fração, como é que é kanda, karma kanda, uma fração, tem uma outra palavra em português. Porção, obrigado, porção. Então, nós entraremos na porção religiosa, que é religiosa porque vai introduzir o conceito do Criador com suas leis que regem e estrutura o Dharma Field. E agora nós estamos vendo o Dharma, nós estamos vendo que existe alguma coisa além de Mithya,
Mas agora nós vamos analisar o quê? O Dharma, as suas, né? Essa entidade se relaciona ao campo dármico e suas leis, né? Levando em consideração que existe uma inteligência suprema que rege essa ordem aparente, e esta inteligência suprema é chamado Lorde deste universo aparente, Ishvara, tá? Então, nós vamos analisar o relacionamento entre Jiva, Ishvara e Jagata, que é o campo dármico regido pelas leis, né? Por suas leis, as leis do Criador. Ok, nós discutimos essa parte filosófica upanishadica, daqui por diante nós entraremos na parte religiosa, né? Na porção religiosa, né? Então, como nós sabemos, os Vedas são divididos em duas porções, né? Duas frações, uma é a religião, né? Que é Karma Dharma Yoga, e a outra é Jnana Yoga, né? Existem fundamentalmente, dois caminhos espirituais, ok? Parece que existem centenas ou milhares de caminhos espirituais. Existe um que aborda a ciência de Mitya, como às vezes eu gosto de colocar, né? Que é a compreensão do Dharma Field, né? Compreensão de Jagata, não do ponto de vista científico, anatômico, mas a compreensão do Dharma como um campo regido por determinadas leis, né? E o papel do Jiva, né, na interação com este campo, né, uma vez ele se torne uma pessoa religiosa, significa o quê? Uma vez ele compreenda que existe um Criador, existe a criação, e esta criação serve a um determinado propósito, esta criação precisa ser protegida, né, de modo que ela continue a servir, né, como um palco de processamento de ignorância, processamento de vasanas, ou conversão dessas ignorâncias em sabedoria, a sabedoria espiritual, porque sabedoria de fenômenos, né, físicos, objetivos, a gente pode desenvolver, mas isso não faz de nós pessoas necessariamente sábias. Quantas pessoas que sabem tanto sobre fenômenos, objetos, mas ainda assim são extremamente anuais, não sábias, né? Ok. Portanto, existem dois caminhos, existem duas porções, né? Uma é a religião e a outra é a espiritualidade ou a filosofia upanishadica, né? A religião é um modo de vida, né? A religião é um estilo de vida, né? É o estilo, é o espírito daquele yogi que é chamado de karma yogi, ok? Porque ele converte as suas ações em crescimento espiritual religioso. As suas ações são oportunidades para ele praticar, né, esses ensinamentos de tal modo que ele desenvolva, né, esse espírito religioso chamado o espírito do Karma Yoga. Tá? Então, aqui ele diz que a religião é um estilo de vida, um modo de vida, e a filosofia upanishadica é a visão correta da realidade. Né? Quando você desenvolve a visão upanishadica, né, você tem uma visão real da realidade, e não somente da realidade absoluta, como também a realidade relativa. Você vê Ishvara, Jiva, Jagata, você vê Mitya como uma sobreposição aparente naquilo que é a realidade absoluta. E qual é essa realidade absoluta? Esta consciência, existência, eu, né? Aparecendo como Jivata, no qual Ishvara e Jagata, eu Jiva, esse Jiva, né? Que acordo com ele todo dia de manhã, né? Eles aparecem, né? O mundo, o Criador e a criatura, o meu Jiva, aparecem todo dia, a realidade absoluta,
é aquilo dentro do qual esses 3 fatores ocorrem e aparecem na minha cama todo dia de manhã. Desde que eu seja uma pessoa que compreendeu Ishvara e acorde de manhã com um senso de gratitude e apreciação pela oportunidade, mais um dia nesta grande escola, nesta grande universidade, onde eu posso aprender e crescer, né? Portanto, nós chegamos ao final do Vedanta, né? Vedanta é o final dos Vedas, né? Que significa os Upanishads, os ensinamentos do Jnana Yoga. Nós chegamos, neste momento, ao fim do Vedanta, mas não no fim, né? Levando em conta os 18 capítulos do Gita, no fim, até então, porque até então o objetivo de Arjuna era convencer, mesmo através da manipulação, né? Convencer Arjuna a se levantar e partir para a guerra, né? Então, nós temos o Vedanta e nós temos o Vedapurva. O Vedapurva é a ciência da ação, né? Levando em consideração o Ishvara, o Criador, e a criação com suas leis, né? Como agir de modo dármico. O Vedapurva está iniciando agora. O Jnana Kanda, que é um outro modo, a fração, a porção dos Vedas que trata do final, né? Se chama Jnana Kanda, é também a seção do conhecimento, da compreensão da realidade absoluta. E o Karma Kanda. O Karma Kanda está chegando. O Brahma Shastra acabou e o Dharma Shastra está chegando. São modos diferentes de compreender isso. Como agir no mundo, Krishna diz que o aspecto mais importante é... Se uma pessoa tem que agir eficientemente no mundo, a característica mais importante é o equilíbrio mental emocional, né? Então, o aspecto mais importante, né, no mundo, para nós que estamos encarnados, interagindo com o mundo, qual é o mais importante? É o equilíbrio mental emocional, né? Então, o Karma Yoga irá resolver este problema. Qual é o problema? Desequilíbrio total do ponto de vista mental e emocional. Se eu sou desequilibrado, né, perturbado mental, emocionalmente, eu não tenho o meu instrumento primário, né, a partir do qual eu conheço e cresço, à minha disposição, porque ele está defeituoso, ele está desequilibrado emocionalmente, ele está perturbado mentalmente e emocionalmente, né? Então, o que é a característica mais importante é aprender a desenvolver este equilíbrio mental e emocional, o que é o propósito das escrituras de Karma Yoga, né? Desenvolver a força, o equilíbrio, né? Para lidar neste mundo, compreendendo que nós temos pouco ou quase nenhum controle sobre as ocorrências e algum mínimo controle sobre, né, os nossos destinos, né, os nossos prarabdha karmas, e ainda assim a gente vai, né, suprir o campo com ações em harmonia com essas leis do Lorde, essas leis cósmicas, né, na esperança de que um futuro melhor possa, né, se desenvolver para todos os seres vivos, né? Então, esta é o equilíbrio mental que, sem o Karma Yoga, é praticamente impossível, e muitas pessoas, até mesmo que compreendem, né, através de fragmentos do Jnana Yoga, compreendem a sua real natureza, não compreendendo esta outra porção dos Vedas, que é chamado de Karma Kanda, né? Não compreendendo isso, né? O Vedapurva, o Karma Kanda, né? Elas ainda assim, elas ficam desequilibradas mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, porque elas não assimilaram esses ensinamentos, né? Sobre Ishvara, Jiva, Jagata, né? Então, tudo isso será elaborado nos próximos versos, tá? Então, a gente passa para o outro segmento dos nossos textos, que é do 38 a 41, tá?
Então, eu vou pular essa parte inicial. O Arjuna estava sofrendo, é um recap do recap, né? É uma síntese das sínteses. Muitas vezes, a gente tem que lembrar que o Swami Paramarthananda, muitas vezes, ele faz diversos cursos simultaneamente e ele dá uma classe de Gita uma a semana, né? Aí, depois de uma semana, ele quer refrescar a mente dos seus alunos, fazendo esses summaries, né? Depois de ter apresentado o ângulo ético, né, ele partiu para o terceiro ângulo, que é o ângulo da autoimagem, né? Ok. E assim ele está fazendo de tudo para que Arjuna se levante e lute esta guerra, né? Lidere o seu exército. Então, após tudo isso, Krishna conclui esta faceta na discussão do 38, introduzindo o Karma Yoga, né? Fala sobre uma determinada atitude com que Arjuna tem que travar essa batalha, né? Que atitude é a compreensão de algumas leis que permite a ele fazer um dever altamente desagradável, né? Existe mais desagradável do que você lutar? Imagina que se fosse sua mãe, seu pai, seus filhos do outro lado do campo, você tem que ir como guerreiro, né? Lutar contra eles, né? Então, são deveres desagradáveis e Krishna vai entrar nesse tema explicando a Arjuna como lutar essa guerra, porque é um dever muito desagradável, né? E nós sabemos disso, nós vivemos isso, né? No dia a dia. Existem tantos dos nossos deveres não são desagradáveis, e se nós não tivermos esse equilíbrio mental, emocional, psicológico, quando o desagradável chega, o que ocorre com a gente? A gente vira, né? A gente vira, eu dizia de novo, Krishna, o Arjuna vira uma galinha, né? Aos olhos dos outros. Aparentemente, ele se recolhe, ele se omite, né? Etc, etc. Por quê? Ele não possuía um equilíbrio mental, emocional para entrar nessa guerra, né? Mantendo a sua perspectiva de visão clara a respeito de Dharma e Adharma, né? E o seu dever, o seu Swadharma. Então, a questão aqui é o quê? Então, este equilíbrio mental e emocional, eu quero, onde é que eu posso comprá-lo, né? Porque eu tenho que fazer o que eu preciso fazer de acordo com justiça, de acordo com o meu Swadharma, independentemente do qual desagradável isso possa ser. Mas como é que eu vou conseguir fazer isso sem perder a minha discriminação, sem perder o meu equilíbrio emocional, né, psicológico? Como é que eu vou fazer tudo isso? Naturalmente, envolve um processo de purificação e preparação, refinamento do nosso corpo-mente, do nosso complexo corpo-mente, né? Isso é muitamente, grandemente, largamente facilitado através dos ensinamentos do Karma Yoga. Então, ele entrou no versículo 38, uma introdução. Como você vai entrar numa batalha e fazer com que atitude você vai exercer o seu papel e fazer, né, justiça, né? Fazer ações extremamente desagradáveis. Você precisa desse equilíbrio mental, emocional, psicológico. Você não pode se deixar levar pelas circunstâncias superficiais das situações da vida. Mesmo na pior crise que exista, a capacidade de permanecer equilibrado e frio. Frio aqui significa o quê? A sua compreensão do que é justo, correto e dármico não é comprometida. Não importa o quanto desagradável ou adverso seja a sua situação, né? Então, são raros indivíduos que permanecem discriminantes, né? Com discernimento e discriminação intactas diante de circunstâncias extremamente desagradáveis, né? Quando a mente está perturbada, a primeira coisa que acontece é que o poder de discriminação é comprometido. Em alguns casos, totalmente desaparece. Pois não há as decisões
pois não só as decisões vão ser erradas, mas pior ainda, o homem perderá sua capacidade de aprender com cada experiência. Lindo, maravilhoso. Por isso que eu marquei isso, né? Não somente, né, quando nós não temos essa força mental, emocional, esse equilíbrio, né? Então, a mente, ela é comprometida, e não somente a mente, mas o intelecto, a nossa faculdade discriminativa também é comprometida. Então, não somente as decisões que eu tomo são decisões equivocadas, mas o que é pior ainda, a gente perde a oportunidade e a capacidade de aprender até mesmo com os nossos erros, né? Bonito isso, né? Porque eu perdi a capacidade. A gente só consegue aprender através das nossas experiências, através dos nossos erros, se nós mantivermos, pelo menos, um determinado nível, né, de cognição, de compreensão, de discernimento, né? Como dizemos, né, a própria vida é uma escola, uma universidade. Cada experiência pode estar ali para nos ensinar. Todas elas estão ali desenhadas sob medida para que nós possamos aprender e crescer. Principalmente as experiências trágicas ensinam muito mais do que as experiências felizes, né? Existe aquele provérbio que diz que a gente aprende com amor, punha, e a gente aprende com a dor, papa, né? Em geral, né, quando as coisas estão maravilhosamente bem, né, quando tudo está correndo, né, maravilha, um banho, né, um banho de punha, né, o indivíduo ele tende, né, a assumir uma postura mental e emocional mais não vigilante, digamos assim, menos discriminativa, que atende, né, no amor ou na dor. Em geral, o ser humano aprende mais na dor, né? Porque no amor ele é mais focado na experiência daquele punha, e na dor ele é mais focado na compreensão da raiz daquela dor, né? A causa daquela dor, né? Como o provérbio diz, uma faca só pode ser afiada quando ela é esfregada contra uma superfície áspera. Quando a faca é esfregada contra uma esponja, nada acontecerá e ela não será afiada, a não ser quando a superfície é áspera, ela jamais será afiada. Vai aumentar o brilho? Sim, né? Se você pegar uma esponja, vai aumentar o brilho. Vai aumentar a nitidez da ponta dessa faca? Sim. Da mesma forma, podemos aprender muito mais com circunstâncias dolorosas, adversas, né? E se eu tiver que aprender lições válidas de tais experiências dolorosas, eu devo ser capaz de ter uma mente relativamente equilibrada. Portanto, Krishna enfatiza neste verso que a capacidade de manter esse equilíbrio emocional é o fator mais importante, a virtude importante, que é mais fundamentalmente necessária, esse equilíbrio mental, emocional, psicológico, né? Sem o qual nós não conseguimos, né, aprender com as lições da vida, né? Muito bonito. Muito prático, né, Marcelo? Como você tem dito ultimamente, né? Tudo isso muito prático. Como dizemos, né? Como alguém estava dizendo, né? Eles pensavam que o quociente de inteligência, o famoso chamado, né, IQ, quociente de inteligência, é responsável pelo sucesso de uma pessoa. Mas depois de algum tempo eles descobriram, isso é verdade, eles estudaram e descobriram, né, que mais importante do que o coeficiente de inteligência é a sabedoria da pessoa, que não é traduzida como coeficiente de inteligência. São duas coisas distintas, né? Então, o que é a sabedoria da pessoa? A sabedoria da pessoa é esta força, o equilíbrio mental, emocional, psicológico. Isso é sabedoria de verdade, né?
Quantas pessoas podem ser gênios do ponto de vista de coeficiente de inteligência, mas ainda, emocionalmente, eles são infantis, medrosos, né? Covardes, né? E perdem facilmente suas discriminações diante das adversidades, né? Então, esse outro coeficiente, que é sinônimo de sabedoria, é o coeficiente emocional, né? Que é este equilíbrio. Se o coeficiente emocional não for saudável o suficiente, uma pessoa será facilmente perturbada, disturbada, e uma pessoa disturbada não terá um bom empenho na sua interação com o campo, mesmo que ela seja extremamente elevada do ponto de vista de coeficiente de inteligência, né? Como um aluno que estudou muito bem e olha a prova e a primeira pergunta ele não sabe, na verdade, todas as outras questões ele sabe muito bem, e há opções suficientes. Nada para entrar em pânico, mas ele vê a primeira questão e entra em pânico, fica nervoso e perde o seu equilíbrio cognitivo, mental, emocional, né? Por causa desta perturbação, ele esquece. E aí ele fica perturbado, né? Então, a terceira pergunta, embora ele tenha muita certeza a respeito da resposta, ele certamente esquecerá. Considerando que mesmo se ele não tenha estudado muito bem, se o seu coeficiente emocional estiver muito bem, ele se desempenhará muito bem. Isso aqui, ele fala muito da minha situação quando eu era garoto, né? Porque eu não tinha nenhum, né, equilíbrio, a minha autoestima era muito baixa, né? E eu ficava nervoso, né? E eu passei por isso em muitas passagens na minha vida escolástica, que eu sabia muito mais e eu colhia muito menos em termos de resultados dos exames e dos testes, porque eu ficava nervoso, a expectativa de performance, né? A expectativa, e se eu não passar, e se eu não me der bem, entendeu? Aquilo ali criava mais desequilíbrio emocional e eu sempre colhia menos, né? Isso é típico, acontecia comigo demais, muito menos. Até mesmo quando eu fiz o famoso vestibular, eu sabia muito mais, eu poderia ter tido uma marca muito mais elevada, deu para passar, sim, mas muito inferior devido a esse desequilíbrio emocional. Portanto, Arjuna, Krishna diz, né, prepare-se, seja um karma yogi e desenvolva o seu coeficiente emocional. Ele sabia que 100% do sucesso não é possível, portanto, né, ele diz muito bem, o sucesso na vida, né, o Dayananda Swami dizia, o sucesso na vida nada mais é do que a capacidade de enfrentar sucessos e fracassos, né? Eu já vi ele apresentar esta frase que dizia, o maior sucesso na vida é a capacidade de enfrentar com elegância os seus fracassos, tá? Porque quando você fracassa totalmente, se você tiver essa força mental, emocional e psicológica, né? Você não vai perder o seu equilíbrio, vai manter a sua discriminação e o seu... Este sim é um homem de sucesso, este sim é um homem sábio, né? Porque a gente não tem controle a respeito das nossas interações e dos nossos desempenhos, né? A gente não tem. Tem situações que são extremamente difíceis, desafiantes. Uma pessoa bem-sucedida é aquela que sabe como enfrentar o fracasso sem ser muito perturbada emocionalmente. Ela enfrenta o sucesso, sim, com equilíbrio. Ela nunca se eleva com sucesso. Ela sempre agradece de coração pela oportunidade, pelo punya, sem, né, perder o seu equilíbrio, sem perder o seu discernimento, né? Essa é uma pessoa realmente sábia, né? Ela não se exalta com punya e ela não se deprime, ela não perde a sua força mental, emocional, que é a base
né, do seu discernimento e discriminação, ela não perde, nem mesmo num fracasso total, né? O caso, né, como o Swami Paramarthananda, ele é sempre muito moderado, e no caso do fracasso, ela não seria demasiadamente perturbada emocionalmente. Naturalmente, um pouco de perturbação, né, é sempre possível, até mesmo para os mais sábios. Você perdeu tudo, você perdeu os seus filhos, isso e aquilo. Né? O indivíduo sábio diz assim, ok, eu tenho uma força mental e emocional, ela é minimamente perturbada, né? Mas eu me recomponho. Por quê? Porque eu conheço, né? Eu conheço os ensinamentos a respeito de Karma, Dharma e Jnana Yoga, né? E eu sou, né, autorrealizado, né? Eu sei que eu sou aquilo que todos somos, né? Então, ela é uma pessoa com essa força, o equilíbrio mental, né? Uma pessoa bem-sucedida é aquela que sabe como enfrentar o sucesso sem ser demasiadamente perturbada emocionalmente, mentalmente. Portanto, Krishna diz como uma pessoa ativa, cumprindo o seu dever, deve aprender a manter a sua mente em equilíbrio. Esse é o início, a introdução. Né? Krishna vai falar de tudo isso, tudo, né? A partir dos próximos versos. Como manter esse equilíbrio mental e emocional. Mesmo quando você faz os deveres mais desconfortáveis, mais desafiantes, né? Mais difíceis, né? Mesmo no caso de ganho e de perda, o indivíduo permanece equilibrado. Porque a vida é um perde-ganha. Quem que já pensou que a vida, já concluiu que a vida é um perde-ganha? Né? Tem esse ditado assim, eu sou uma pessoa sábia, para mim, eu só vivo no ganha-ganha. Né? Eu ganho, você ganha, né? Vamos fazer umas transações aqui, vamos negociar, porque eu acredito só no ganha-ganha. Né? Tem que tomar cuidado com essas pessoas, porque a vida é um constante perde-ganha. Naturalmente, as transações podem ser feitas o mais justas possíveis, né? As negociações, né? Mas cada um visando o seu ganho, né? Principalmente. Raros são os indivíduos que realmente consideram o outro lado das negociações do mesmo modo que eu considero o meu lado das negociações, né? Isso é uma pessoa extremamente sábia, extremamente religiosa e espiritual. Tá? Sucesso é isso, né? Saber lidar com os perde-ganhas da vida sem perder o equilíbrio. Este é um verso muito importante. Krishna não ensina ainda como ter sucesso. Não, o Krishna não ensina, porque não existe ensinamento, né, que te diz como ter sucesso o tempo todo. Mas como assim? Isso, os Vedas é uma ciência antiga, são livros, são escrituras do passado, inadequadas, não são mais relevantes às sociedades modernas, ao mundo moderno, né? Eu sei que existem escrituras ou livros que falam que você pode ter sucesso o tempo todo, mas tem aqueles livros sobre como atrair e obter tudo aquilo que eu quero. Como se chama aquele livro, né, no título em português? A lei da atração. A lei da atração. Eu atraio somente sucesso. A minha vida é um oceano de sucesso, porque eu sei como atrair o sucesso e eu sei como evitar o fracasso, né? Isso é simplesmente um grande engano, é uma grande farsa, uma grande fraud, né? Jamais ensinaria como ter o sucesso o tempo todo, porque isso é uma fraude, né? Krishna apenas diz que você deve aprender como enfrentar o sucesso e os fracassos, né? Eu estava enfatizando como enfrentar os fracassos, e, naturalmente, como enfrentar os sucessos, porque a maioria das pessoas, elas perdem a discriminação com o sucesso. O sucesso traz com si punya. Punya traz com si uma forma de alegria e felicidade, né?
E a pessoa que, quando ela é alegre e feliz, ela quer desfrutar daquelas experiências e ela abre mão um pouco da sua disciplina de discriminação, discernimento, ela dá mole, entendeu? Porque ela quer colher o punha, né? E ela já vai perdendo, né, aquela perspectiva de visão que permitia a ela o equilíbrio mental, emocional. Isso acontece o tempo todo, né? Em todos os níveis, no nível pessoal, no nível de uma nação, no nível planetário, né? Quando nós temos o período do Satyuga, existe essa abundância, essa justiça, sociedades dármicas, né? O céu na terra, aí as pessoas vão desfrutando desse Satyuga, dessas felicidades, dessas alegrias, né? E etc., e vão abrindo mão, né, daquilo que permitiu a eles, né, a disciplina, a observação, o estudo, né, que permitiu a eles estabelecer uma sociedade extremamente satívica, extremamente dármica, e no curtir os frutos, né, de todos aqueles esforços, o indivíduo gradualmente vai se tornando mais rajásico, mais tamásico, rajásico, mais tamásico. É o que está acontecendo no mundo de hoje, é o que está acontecendo a nível nacional nos Estados Unidos, onde eu vivi por 15 anos. A sociedade foi se tornando mais rajásica, mais tamásica, mais rajásica, mais tamásica, ao ponto de estar implodindo, literalmente, nos dias de hoje, né? Ok. Então, este é um verso muito importante. Krishna não ensina exatamente como atrair o sucesso 100% dos tempos, né? Krishna apenas diz que você deve aprender a enfrentar tanto o sucesso como o fracasso, né? Nunca abra mão do estudo, da contemplação, reflexo e nididhyasana, né? E aplicação desses ensinamentos quando você estiver desfrutando muito sucesso, muito punha, porque é ali, né, a partir dali, que os nossos fracassos começam a brotar, né? Brotar. Portanto, você tem que incluir todos os pares opostos, não somente esses, né? Crescimento e decadência de uma sociedade. O crescimento e a decadência são dois pares opostos, né? Verão e inverno, dois pares opostos, né? O verão vai trazer consigo, né, o outono e o inverno, né? O inverno vai trazer consigo a primavera e o verão, né? São ciclos, né? Infelizmente, são ciclos inevitáveis, né? Inevitáveis. É por isso que a gente nunca viu uma sociedade, de repente, mais elevada, que não fosse, né, digamos assim, eu queria dizer, dissolvida, digamos assim, extinta, né, que não se deixasse de existir por um motivo ou outro, né? 44% centígrados, assim como outra temperatura. Ok, então é isso. Isso não deve ser levado por eles, né? O verão, inverno, calor. Na Índia faz um calor monstruoso, no sul da Índia, 47 graus, né? E as pessoas começam a sofrer com aquele calor. Eu nunca passei esse calor lá no sul da Índia, mas eu passei no norte da Índia, quando eu vivia em torno a Bhagwan, a Papaji, né? Em Lucknow. E é duro, mas, né? O nosso equilíbrio mental e emocional nos permite, né, lidar com essas adversidades com elegância, sem perdermos nossas discriminações. Portanto, Arjuna, prepare-se para cumprir o seu dever desagradável. Se você trabalhar com essa atitude do Karma Yoga, né, de compreensão do seu Swadharma, você nunca terá um declínio espiritual, uma queda espiritual não ocorrerá para você, né? Altos e baixos materiais que você não conseguirá evitar, inevitáveis. Mas se você tiver uma atitude espiritual adequada, prepare sua mente, né? Prepare para cumprir o seu Swadharma,
Se você desenvolver esta atitude, né? Esta atitude fundada na compreensão, né? Apropriada do Dharma e a compreensão apropriada do karma, né? Porque karma é uma ação que coloca que não termina na ação, ela produz resultados, né? Consequências, repercussões. Compreensão do Karma Yoga em sua totalidade vai ajudar você a cumprir os seus deveres desagradáveis, né? Materialmente, a gente vai ter ganhos e perdas, altos e baixos na vida, mas espiritualmente, se nós desenvolvermos essa compreensão do Karma Yoga, esse espírito do Karma Yoga, espiritualmente não existe perda e ganho. Raramente um Karma Yoga vai cometer um erro que represente um declínio espiritual religioso. Por quê? Porque quando se trata, né, do Karma Yoga, o objetivo não é o ganho material, mas é o ganho interno, é o ganho, o desenvolvimento deste equilíbrio, desta força mental, emocional. O Karma Yoga só trabalha para isso, para purificação e fortalecimento da mente, né? Ele faz o que faz não pensando no ganho material, mas pensando na atitude que ilui, através da qual ela ganha mais e mais força e equilíbrio mental e psicológico, né? Então, no mundo material tem um perde-ganha total, no mundo espiritual você somente ganha se você desenvolver essa atitude adequada, né? Você nunca sofrerá uma queda espiritual. Você só vai crescer, mesmo através do pior fracasso, da pior experiência. Se você tiver essa perspectiva, se você manter essa atitude do Karma Yoga, não importa o quanto difícil ou desagradável ela seja, você vai ganhar crescimento, tá? Porque sua mente permanecerá equilibrada o suficiente de modo que você possa extrair compreensão, extrair conhecimento daquelas experiências difíceis, né? E qual é a lição? A lição que eu esperasse uma coisa dessas não é um erro do mundo, é um erro meu, né? Então, se eu esperasse, né, que a vida é um ganha-ganha eterno e que eu possa realmente atrair somente situações favoráveis, né, de modo que eu possa agir, né, fazer os meus deveres agradáveis 100% do tempo, é uma impossibilidade, né? Então, não é um erro da criação, não é um erro do mundo, né? É um erro de perspectiva subjetiva meu, é um erro meu, né? Não existe. Isso é uma utopia que não existe, jamais existirá, né? Você nunca consegue chegar no topo sem começar a cair do topo, né? Você já viu isso? Você pode desenvolver punha, chegar lá em cima. Todos os impérios, todas as grandes nações, elas sofrem o declínio que os Estados Unidos está sofrendo agora, né? Porque pensar que você chega lá em cima e permanece lá em cima é uma utopia. Tudo que sobe desce, porque faz parte dos pares opostos, né? Então, se eu esperava que uma pessoa viesse me ajudar e esta pessoa não me ajuda, eu posso olhar para a situação de dois ângulos. Eu posso criticar aquela pessoa que não me ajudou, né? Ou aquela pessoa que até mesmo me enganou. Eu posso criticar, ou eu posso criticar a mim mesmo, porque eu desenvolvi algumas expectativas que eram além do meu controle, né? Como eu posso desenvolver a fantasia, a expectativa de que todas as me apreciem e que me amem, né? É uma coisa extremamente subjetiva e totalmente fora do meu controle, né? As pessoas gostam de vocês ou te odeiam, às vezes, sem que você nem mesmo perceba. No momento tem uma pessoa que aprecia você, gosta de você, no momento você diz alguma coisa, algumas das pessoas que eu interagi superficialmente aqui, você diz alguma coisa, aquilo bate no ouvido da pessoa, é interpretado de um modo diferente, e a apreciação é convertida em não apreciação, né? A pessoa vai dizer, porra, o cara, viu o que ele disse? Não, ele falou uma coisa, né? A minha coisa é simples, muito simples. Você vai dar uma coisa para uma pessoa que, de repente, ela se ofende. Aí depois você vai dizer, por que ela se ofendeu? Ah, é por isso e aquilo, é parte da cultura, né?
Se você, não, a pessoa me deu uma abóbora gigante, eu cortei na metade e dei a metade de volta. Ele se ofendeu, porque aqui, quando as pessoas dão uma coisa para você, você tem que aceitar totalmente. É assim, pô, mas eu não quis ser avaro, eu quis dividir a metade, dar de volta a metade. Você não pode fazer isso. Agora a pessoa está magoada, o ego está magoado, né? Quando eu cheguei aqui, eu queria pintar essa casa de branco, né? Aí eu pedi um orçamento de um vizinho aqui, e eu pedi 1, 2, e o cara, ele se exaltou, né? Porque era antes do Natal, ele queria ganhar aquele dinheirinho, né? São pessoas pobres, mas eu falei, olha, eu tenho uma outra pessoa que vai me dar um orçamento. Quando eu cheguei para ele e disse, vou fazer com o outro, meu Deus, caiu do mundo e, de repente, eu já não tinha mais um bom vizinho, porque o vizinho já estava magoado comigo, né? Então, é impossível você controlar, né, o modo qual as pessoas te validam, te apreciam, né, te amam, né? O amor inevitavelmente torna, né, é convertido, né, em desamor, né, às vezes em ódio, na medida que nós não preenchemos a expectativa do outro, né? Então, que tipo de amor é esse, né? É um amor totalmente fundado no cumprimento das minhas expectativas, de ambos os lados, né, em geral. E é difícil, é por isso que o relacionamento com o ser humano quase que inevitavelmente dá encrenca, com exceção, né, de alguns casais. Não tinha aquela expressão, casal 20, né? O Mauro e a Carmen parece ser um casal 20, né? Parece que eles nunca têm conflitos, né, kármicos grandes, né? E por isso ela assiste às aulas na casa dela e o Mauro assiste lá na casa dele, né? Para evitar conflito, né? Eu sei que vocês estão aí na mesma casa. Ok. Onde é que nós estamos? Então, voltando para a expectativa de que alguém pudesse fazer alguma coisa por mim, me ajudar, ou isso e aquilo, se a pessoa não me ajuda, né, eu posso olhar para a situação de 2 ângulos, né? Eu posso criticar aquela pessoa, pô, você não me deu a casa para me pintar, né? Ou eu posso criticar em mim mesmo, putz, mas que vacilada. Apesar de eu ter ouvido dizer que o cara ia pegar um outro orçamento, eu desenvolvi a expectativa que aquilo ali era um trabalho meu, e eu já comecei até a colocar aquele dinheirinho no meu orçamento. Então, quem é que ele deveria criticar? A mim ou a ele mesmo? Naturalmente, a ele mesmo. Mas o ego, como nós vimos, ele é muito inteligente, né? Ele vai proteger a sua autoimagem, a imagem maravilhosa que ele tem dele mesmo, a todo custo, e vai apontar o dedo para os outros, né? E criticar, acusar, né? Reclamar, né? Encontrar vítimas, né? O ego, quando ele encontra vítimas, ele jamais, né? Ele quer apontar o dedo para ele mesmo. Mas, como diz o ditado, quando a gente aponta um dedo para o outro, nós temos outros 3 dedos apontados para nós mesmos, né? Então, eu posso criticar a mim mesmo, né? Se eu for uma pessoa íntegra, honesta, transparente, né? Eu vou saber, não, eu não estava preparado para enfrentar essas adversidades, essas dificuldades, né? Na minha falta de preparo, eu fiquei exposto, né, por essa experiência adversa, amarga, né, desagradável. É por isso que alguém bem disse, a adversidade apresenta uma pessoa a si mesmo. Muito bacana isso, né? A gente só conhece o outro quando o outro se encontra em grande adversidade, né? E é aquela história, se ocorrer uma fome no mundo, aí que a gente vai conhecer a natureza canibalista do ser humano, né? Porque nós sabemos que a história nos diz que muito frequentemente, né, o homem se torna canibal para salvar o seu próprio corpo, naturalmente, sua própria vida encarnada, né? A adversidade apresenta uma pessoa a si mesma. Toda adversidade irá expor as minhas limitações. Lindo, maravilhoso, né?
as dificuldades e adversidades, vai fazer o quê? Vai expor as minhas limitações, os meus defeitos, né? Aquilo que eu posso melhorar vai ser exposto através da adversidade, mas eu falo assim, não, adversidade não, eu quero circunstâncias favoráveis e eu tenho que encontrar uma vítima, quem é que é a causa, quem é que é responsável por essa adversidade. Aí, imediatamente, a gente aponta para a nossa esposa, para o nosso marido, com exceção da Carmen e do Mauro, naturalmente, né? Toda adversidade expõe as minhas limitações, né? Você aprenderá com cada experiência, né? Se você tiver um mínimo de equilíbrio mental, emocional, psicológico, né? Para extrair compreensão e sabedoria de cada experiência. Mas se minha faculdade discriminativa, cognitiva, emocional estiver muito perturbada, eu jamais vou aprender com os meus erros, como dizia no início da elaboração deste verso 38, né? Como disse o Swami Paramarthananda, né? E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. A gente volta amanhã do verso 39. Ok? Alguém tem alguma reclamação? Alguém tem alguma crítica? Você pode criticar o professor quanto vocês queiram, né? Não tem problema, não. Eu prefiro as coisas ditas abertamente do que nas minhas costas, né? Tem muita gente que fala nas minhas costas, né? Mas, como diz o ditado, falem mal, mas falem de mim. Falem mal de mim, mas falem de mim, né? Ok, meus queridos. Ai, Berê, linda, bom ter você de volta. Nós estamos aqui, professor. Eu sei, estão aí. Nossa, deixa eu ver. É um casal exemplar. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Obrigado, Lord. Obrigado a vocês, meus queridos Vedanta Brasil. Até amanhã, no mesmo canal, no mesmo tempo, no mesmo espaço, no mesmo Mitya. Não viajem para Satya, porque eu não me encontro lá. Me encontro com a Mitya, com vocês. Namastê. Até amanhã. Amo vocês. Obrigado.